Vamos falar aqui nesse episódio como que George Russell vem carregando a Mercedes nas costas nesse começo de temporada 2025 da Fórmula 1. Uma equipe e um piloto que, honestamente, a gente não esperava muita coisa para esse ano, mas que tá surpreendendo. Então, bora lá! Meu amigo, temporada 2025 da Fórmula 1, a gente teve só 2 GPs, GP da Austrália e GP da China, muita coisa aconteceu, mas tem um piloto que ninguém tá falando nada, que é o George Russell. Ele vem surpreendendo demais nesse começo de temporada. Honestamente, vou ser sincero, eu não esperava muita coisa dessa Mercedes para esse ano, e até da dupla, né, Antonelli e George Russell. Eu esperava ali que a Mercedes iria brigar com a Red Bull, uma Red Bull em queda pela terceira, quarta colocação do Campeonato de Construtores, assim como foi ano passado, né, em 2024, já que a McLaren foi campeã e a Ferrari ficou na segunda colocação. Então eu achei que para esse ano iria se manter. Só que mesmo, beleza, ô Moa, são só 2 GPs, é muito pouco, ainda tem 22 GPs nesse ano, sim, eu sei, mas o que a gente tem são esses 2 GPs, então a gente tem que analisar e tirar percepções do que a gente já tem de concreto. Vou falar aqui, vamos falar os resultados do Russell e do Antonelli, mas focando principalmente no Russell nesse começo de temporada. Se liga, na Austrália, o Russell ficou em P4 no quali, enquanto o Antonelli ficou em P16. Já pro GP, o Russell avançou. Tudo bem que foi um GP caótico, a gente sabe, aquele chuva e depois fica seco, aí depois chove, um monte de gente, os novatos, Sainz, Jovem Alonso, abandonando aquele GP, rodando e batendo. Mesmo com tudo isso, o Russell ficou na terceira colocação, o Piastri deu uma ajudada, né? Porque ele errou ali, foi lá pra trás, terminou em 8º. Então o Russell, quer queira, quer não, ele se aproveitou e conseguiu um pódio. Ficou na terceira colocação, enquanto o Antonelli remou lá da 16ª para a 4ª colocação no final. Ótimo GP do Antonelli, diga-se de passagem, né? Porque um novato, num GP caótico desse, que um monte de gente rodou e bateu, sair de 16º e ficar em 4º, ótimo GP. Então, em geral, a Austrália foi um bom começo de temporada, ótimo, posso dizer, para a Mercedes. Aí a gente foi para a China. Na China, lembrando que a gente teve sprint, então teve mais coisa acontecendo. No quali da sprint, o Russell ficou em 5º, enquanto o Antonelli ficou em 7º. Já na sprint, o Russell melhorou, ficou em 4º, quase conseguiu outro pódio, e o Antonelli manteve a 7ª colocação. Então, os 2 pilotos pontuando de novo para a Mercedes. Na hora que a gente chegou no quali do GP, o Russell, não sei de onde, ele tirou uma 2ª colocação. Então, no GP ele iria largar ainda em 2º, enquanto o Antonelli conquistou só a 8ª colocação nesse quali. Chegamos no GP, o Russell deu uma caída porque ele largou em 2º, né? Então, teoricamente, ele ficaria em 2º. Mas não, ele caiu um pouquinho, conquistou outro pódio, outro terceiro lugar, enquanto o Antonelli teve um GP meio morto, ficou ali na 8ª colocação. No final, ele só ficou em 6º lugar porque as 2 Ferraris de Leclerc e de Lewis Hamilton foram desclassificadas. Então, o Antonelli acabou pulando da 8ª para a 6ª colocação. Mas assim, em pista, o Antonelli ficou na mesma posição, não fez nada, ainda foi piloto do dia ainda, a gente fez episódio aqui, o Antonelli foi, nada a ver esse piloto do dia do Antonelli. Então vamos pensar aqui, em 3 qualis, colocando a sprint ali no meio, né, em 3 qualis que a gente teve esse ano, o George Russell ficou em 4º, em 5º e em 2º. Ótimas colocações para essa Mercedes, né? Em 3 corridas que a gente teve esse ano, o George Russell ficou em 3º, em 4º e em 3º. Quase ele conseguiu nas 3 ficar na 3ª colocação, pegar um pódio nas 3. Tudo bem que teve um sprint ali no meio, né? Mas ótimos resultados para essa Mercedes. E com tudo isso, como que tá a situação da equipe? Eles simplesmente estão em 2º lugar no Campeonato de Construtores, só atrás da McLaren. Você esperava isso? Eu não esperava. São só 2 GPs? São. Mas é essa a situação. E no campeonato de pilotos, o George Russell tá em 3º lugar, só atrás do Verstappen e do Lando Norris. Assim, resultados
inacreditáveis, inacreditáveis. Parece que a saída do Hamilton realmente deu um ar mais de confiança, tanto da equipe para ele, como dele próprio pro George Russell. Por quê? Na época do Hamilton, ele tava com o Hamilton do lado, né? Então o George Russell era pressionado, a gente não pode negar, porque você tem um heptacampeão do seu lado. E olha lá que o George Russell mandou muito bem em várias temporadas, em vários GPs ali, comparado ao Lewis, que tava brigando desde 2022, vinha brigando com essa Mercedes. Só que agora, como tá com o Antonelli, que é um cara jovem, e assim, nitidamente o George Russell é o primeiro piloto, assim, de uma forma muito escrachada e muito clara, então parece que o Russell tá mais tranquilo, sabe? Tá guiando com mais leveza, mais tranquilidade e cometendo menos erros, que é o que a gente criticava ele. Um grande exemplo disso, dele cometer erros, foi no GP de Singapura de 2023, que ele tava brigando ali pelo pódio e na última volta ele foi abrir para fazer uma curva, acabou tocando o pneu do lado direito, tocou no muro, né? Desestabilizou ali, a suspensão quebrou, foi de reto, de cara no muro e acabou abandonando. Meu, ele ia ganhar um pódio, ele acabou abandonando o GP na última volta. Então, esse era o Russell que a gente via, muito ansioso, cometendo vários erros, e agora não, pelo menos por enquanto, parece que ele é o líder dessa equipe, ele tá mais leve, e já para fechar aqui, vou deixar uma reflexão. Será que George Russell vai brigar pelo campeonato de pilotos? Não pelo título, tá? Também não vou muito longe não, pelo amor de Deus. Mas será que ele vai brigar por uma terceira colocação? Uma segunda ali, vai saber, mas pelo menos uma terceira acho que é mais real, mais factível. Deixa aqui nos comentários e aproveita, se inscreve aqui no Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!